E toda vez que você... Bom dia, tio. Bom dia. Admitir o povo aqui. Bom dia. Bom dia. Oi, tia, bom dia. Bom dia. Eu quero te perguntar uma coisa. Pra mim? É sobre portfólio. Fala, Então, meu amor. o portfólio lá de história que você mandou de agora, Aham. então, tem uma, tipo, tem um capítulo Cortou, Cecília. Você... Ela caiu. Vai, começa de novo. sobre o portfólio de história. Uhum. Tem uma matéria, tipo, sobre ele ou não? Tem? Tem. Então, o que é o portfólio? O portfólio é um reforço de conteúdo, ok? São conteúdos que nós vamos reforçando dentro de história. Então, nós estamos agora focando dentro da pré-história, que nós já estudamos, nós estamos reforçando o conteúdo. É uma atividade extra, ok? É muito difícil. Você achou difícil? Sério? Por isso que eu estou colocando de novo. A pré-história realmente é difícil mesmo. A gente estudou lá no começo do ano. Mas você teve dificuldade em responder as perguntas? Algumas. Ok. Mas conseguiu. Ok. Então isso que importa. Tio, eu tô muito triste. Lá vem a Helena com as histórias dela. Fala. 2 personagens num dia só já é demais. Morrer. Tio, que página? Ai, não sei. Eu vou ver agora, mas vou escutar uma música que hoje é sexta-feira. Pera aí. Deixa eu parar aqui a gravação. Não é nada. Não é para falar sobre isso agora na aula, Helena. Vamos falar de história. Compartilhar aqui a tela. Compartilhar. Nós demos uma pausa na nossa gravação. Estamos voltando agora, porque nós estávamos escutando uma musiquinha para animar a nossa aula, que é a nossa última aula de sexta-feira. Daqui a pouquinho vai sextar, né? E vamos ficar todos em casa de quarentena, mas enfim. Nós vamos estudar, mas os nossos VHAs estão chegando. Então nós temos que ter atenção em relação a isso. Gestou. Vocês já pegaram o livro 3? Eu já. Ótimo. Bom que a gente... Ele é muito menor do que o Ele é Eu menorzinho já, mesmo. professor. Ele é menor mesmo. Deixa eu só... Aqui que deu uma travada. professor gamer com games. Com fone gamer. Livro... Ô tio, você vai pra algum lugar no feriado de 7 de setembro? Não, porque nós vamos estar de quarentena. Como que eu vou sair? Eu vou pra Guriri. Eu acho. Sai pra Guriri pra ficar dentro de casa? Isso que é ruim. Corona, hein? Eu vou Pra jogar a ficar- temporada da Marvel no Fortnite. Pra ficar dentro de casa, eu prefiro Marvel ficar Avengers. aqui. Vamos lá, gente, então, abrindo a página 84 do Eu nosso tô livro. destino, só não tem um Miranha, eu fico tite, só não tem Miranha. Ô tio, a gente fez a página 82 e 83? Não fizeram, não? Era pra ter feito. Depois eu coloco a correção lá nos book, tá? Vocês seguem lá. Tá bom. Aí é só gabarito mesmo. Vamos lá, página 84, então. No capítulo 9, nós estivemos falando sobre o surgimento próprio de Grécia e, de certa forma, como que foi a origem do mundo grego, tá? Hoje, tá? A Grécia é um país que ela é um pouquinho maior do que o Ceará, tá bom? Então, em extensão territorial, ela é bem pequenininha. Ela tem cerca de 11 milhões de habitantes e ela fica lá nos Balcãs, né? Como nós tínhamos estudado no anterior, tá? A capital, Atenas, tem menos de 700 mil habitantes, mas recebe milhões de turistas todo ano. E é milhões, tá? Agora, na pandemia, não, né?
Todo mundo, principalmente, quer conhecer as ruínas antigas da civilização grega, tá? Na cidade de Atenas tem vários museus, sítios arqueológicos, construções antigas, né? A Acrópole tá lá, o Partenon, né? O Partenon tá lá também, que é dedicado à deusa Palas de Atenas, né? Apesar de ser um território bem pequeno, a Grécia teve uma influência enorme no modo de vida das nossas sociedades atuais, tá? Nós já vimos de que legado ela deixou cultura, maneira de pensar, mas nós vamos entender que, na verdade, a Grécia Antiga ela se destaca, além de todas as cidades-estados, destacou-se dentro da Grécia Antiga duas polis muito importantes, que foram a Esparta e Atenas. Okay? Essas duas cidades, na verdade, elas foram relevantes não só pela sua contribuição na Grécia Antiga, mas também por causa da rivalidade que existiu entre as duas. E nós vamos focar muito no entendimento e na origem dessas duas cidades ao longo do nosso capítulo 10. Ok? E a construção daquilo que vai se chamar de cultura helenística. Então... Espera que eu engasguei. Eita, tio. Isso é coronavírus não, tá? Só pra... Tá? Espera aí. Nós temos aqui, então... Acho que eu voltei. Espera aí, deixa eu pegar uma água que o negócio ficou feio aqui. Isso de ambição, pedreiro e sujeira. E quase espirro também. Nossa, engasguei muito, gente. Espera aí. Comi uma castanha antes. E ela tá aqui, ó. Moral da história, não coma castanhas. Peraí. Ok. Ai. Gente, primeira coisa, eu quero que vocês observem aí a localização geográfica de Esparta e Atenas no mapazinho que nós temos aqui na página 85. Vamos lá? Todo mundo localizando aí. Todo mundo achou? Ô tio, Fala, Helena. eu vou ter que sair da reunião rapidinho, porque tem um negócio na minha tela que não quer sair. Ok, gente? Acharam? Sim. Então, essas duas cidades que nós estamos vendo aí, tanto Esparta como Atenas, a gente consegue observar que elas têm uma proximidade geográfica, né? Elas são próximas geograficamente falando, né? E durante um longo período, tanto Grécia como Atenas, elas foram as cidades mais influentes da Grécia Antiga, tá bom? E Esparta era a maior potência militar do mundo helênico, ok? Foi, assim, com certeza, a maior de todas. Eles eram formados e influenciavam o sistema político através de oligarquias, né? Então, apenas um grupo pequeno de indivíduos que tomavam as decisões políticas, enquanto Atenas, diferentemente de Esparta, foi o berço da democracia e teve grandes transformações sociais, políticas ao longo do seu tempo, tá? E Atenas acabou se tornando uma das bases das sociedades modernas, porque foi lá que surgiu esse regime político que hoje a gente chama de democracia, onde nós temos o direito de opinar e de participar das decisões políticas do nosso país, tá? E essas duas cidades, de certa forma, vão estar em conflito durante muito tempo. Tanto Esparta como Atenas. Tio, qual é a página? Ô tio, mas como que começou esse conflito? Pelo fato de um ser democrata e outro não ser?
Não, porque eram cidades que a gente vai entender ao longo do capítulo que tiveram várias coisas que vão facilitar. Mas elas eram rivais porque elas eram as que mais se destacavam mesmo, né? Mas depois, principalmente da guerra contra os persas, que nós vamos ver, que vai fazer aquele famoso filme 300, e a formação da Liga dos Delos, vai ser um dos principais fatores que vão fazer com que elas entrem em conflito direto, tá bom? Tá. Mas a gente vai entender certinho isso. Acabei. Passando. Esparta, né, ela foi fundada pelos dórios lá no século IX a.C., então tem tempo pra caramba, né? Ela ficava ali no centro do Peloponeso, como nós vimos no mapa. Essa península ela é uma península onde tem muitas montanhas, né, e uma quantidade de pântanos muito grande. Então, a cidade espartana ela vai surgir da união de 4 aldeias vizinhas, tá? Os espartanos, eles já tinham expandido seus domínios, eles controlavam quase todo o domínio ali, o território do Peloponeso. Mas quando os dórios chegaram nessa região, eles, querendo ou não, foram dividindo esses lotes e distribuindo entre si, tá? E alguns preferiam fugir dos Balcãs, outros permaneceram, e pouco a pouco eles foram se estabelecendo de outras formas ali naquele local. Uma característica dos espartanos, né, que são várias, mas uma das características, né, é que eles tinham um sistema social onde eles dividiam a sociedade espartana em 3 grandes grupos, tá? Os esparciatas, ou espartanos, os periecos e os ilotas. Cada um tinha sua característica bem clara e específica nesse período, ok? Os esparciatas eram aqueles que pertenciam à elite da sociedade, tá? Eles eram formados principalmente dos descendentes dos dórios e eles eram apenas 10% de toda a população de espartana. E eram eles, esses 10%, que mandavam, né? Eles eram considerados, ou se consideravam, superiores em relação aos demais habitantes e, por esse motivo, eles tinham grandes privilégios, tá? Apenas os esparciatas com mais de 30 anos poderiam participar da vida política da sociedade espartana. Então, olha só, os esparciatas já eram só 10%, e dos esparciatas, apenas 10%, só quem tivesse mais de 30 anos que podia participar da vida política, tá? O poder político, econômico, social dos espartanos, ele se concentrava principalmente na mão de uma oligarquia, né? Ou seja, um governo de poucas pessoas ali que dominavam aquela situação, ok? Era proibido a qualquer esparciata realizar qualquer tipo de trabalho manual, ok? Então, eles não podiam botar a mão na massa, tá? Eles viviam principalmente da renda das suas terras, ou seja, de boaça, né? As mulheres dos esparciatas, elas tinham alguns direitos, né? Mas, como os homens passavam boa parte da vida relacionada às atividades militares, elas participavam das decisões políticas das cidades. Elas organizavam as finanças da família, realizavam o treinamento físico, as competições esportivas, porque os espartanos, em sua grande maioria, eles viviam relacionados para a guerra, tá? Os espartanos, então, consideravam que o papel da mulher era gerar filho, que tivesse uma aptidão para a guerra.
qualquer espartano que nascesse com algum defeito físico ou que não fosse voltado para a guerra, que não tivesse ali como participar da guerra, ele, por exemplo, vamos imaginar que nascesse com alguma deficiência física, um espartano. Ele era morto, ok? Eles não aceitavam, ainda criança, eles não aceitavam nenhum membro que tivesse alguma dificuldade física, tá? Os espartanos também acreditavam que, de certa forma, aquela preparação física, ela era importante porque auxiliava as mulheres a dar luzes a filhos saudáveis e fortes. Então, as mulheres espartanas, elas tinham que ser, vamos dizer assim, bem fisicamente, elas tinham que estar bem fisicamente, ok? Então, esses eram os espartiatas. Os que trabalhavam nas terras dos espartiatas, eles eram os zilotas. Quem eram os zilotas? Eles eram um grupo como se fossem servos mesmos, né? Eles pertenciam, normalmente eles eram pertencentes ao Estado, e esse grupo de pessoas, eles tinham lutado contra os dórios quando os dórios invadiram a Península Balcânica. Como eles foram derrotados pelos dórios, essas pessoas que resistiram, eles acabaram perdendo suas terras, perdendo seus direitos e foram obrigados a trabalhar nas terras que antes pertenciam a eles, mas que agora eles trabalhavam para os espartanos. Ou seja, eles viraram uma espécie de escravos, tá? Então, eles tinham que entregar metade de tudo aquilo que eles produziam e eles eram submetidos aos esparciatas. Eles não tinham muita opção em relação a isso, não, tá? Eles eram considerados um bem do Estado e eles eram a principal força de trabalho. Eram eles que faziam, de certa forma, os trabalhos físicos, mas da mesma forma que eles faziam trabalhos físicos, volta e meia eles lideravam alguma revolta contra os esparciatas, né? Mas, como eles tinham medo dessas revoltas, eles acabavam, de vez em quando, eles organizavam, né? E matavam, assim, um monte de ilotas juntos. Quando eles percebiam que eles estavam querendo se revoltar, eles iam lá e matavam, assassinavam, para que eles tivessem medo e não se revoltassem, tá? E o último grupo eram os periecos, que eram compostos daquelas pessoas que não tinham resistido à invasão dos dórios, eles eram livres, mas eles não participaram da vida política e da polis, né? Mas eles eram obrigados a se alistar no exército, tá? Eles viviam na periferia, mas se dedicavam principalmente ao comércio, à manufatura, mas eles não se dedicavam a trabalhar na própria agricultura em si. Não era muito legal, não. Oi, tio. Ah. Só pra saber, eles matavam as crianças, só que, tipo, não, eles matavam. Como é fazer? Eles gostavam? Ou era. Eles ficavam tristes depois? Eles só matavam. Eu acho que é umas pessoas que são meio sem coração, entendeu? Que não tem dó, eu acho que tinha pra fazer esse serviço. Não sei, eu acho. Não, mas isso, gente, é só as crianças que nasciam com alguma debilidade, tá? Sim. Mas mesmo assim, imagina, um cara vai, o pai da criança ou as pessoas vai, mata o filho, aí vai falar, não, matei seu filho, fica tranquila. Ainda bem que a gente não mora na Grécia. E nesses lugares aí. Gente, isso foi no século IX a.C., tá? Não é assim mais, não. Ô tio, a Heloísa falou aqui que eles eram preconceituosos, mas aí, só pra eu estar certo, eu coloquei assim, eles eram seletores. Tipo, se fosse bom, ficava, e se fosse ruim, matava. Colocou aonde? No chat. Não é, gente, é uma questão da cultura deles. Eles entendiam que se a pessoa não pudesse participar da guerra, ela não servia, ela não tinha como se adequar à cidadania espartana. Ou ela é boa pra guerra, ou então mata ela. Sim, porque eles só se importavam com isso. Eu ia
ia falar quase o que a Isadora falou. Eu ia falar assim, ó, ou serve pra guerra ou ele é inútil. Não serve pra isso nada. mesmo. É isso aí. Eu saí pra guerra não serve pra nada. Porque a guerra naquela época era, tipo, muito importante. Para os espartanos, tá, gente? Sim, pra eles. Aí é como se... Eu acho... O que eu tô pensando é se... Posso fosse passar? uma religião- Pode. Os Esparciatas que. É porque, tipo, eu cheguei agora, né? Porque por causa da internet eu consegui entrar agora. Aí eram os Esparciatas que, tipo, matavam pra meio que assustar os outros povos. Sim, eram as espaciadas. Eu não serviria pra guerra, não. Eu ia ficar com preguiça. Que? Eu fico com dó. Eu ia ficar com preguiça de lutar. A tia, teve um filme em mandarim. Tia, ah tá, a gente viu ela. Teve um filme em mandarim que o cara, eu vi só na legenda assim, ele era um deus, só no fim que ele descobriu que era um deus, e aí ele não gostava de matar as pessoas. Foco na aula, gente. Ô tio, a gente fica falando assim, mas é porque era o jeito que eles acreditavam, do mesmo jeito que cada um tem uma religião e acredita em alguma coisa. É, mais ou menos assim mesmo. Meu Deus, meu Google Assistente começa a falar aqui do nada. Tá bom com o Google. Gente, me fala uma coisa. A gente já entendeu que os caras matavam os filhos, tá? Mas não precisa ficar escrevendo um monte de coisa no chat sobre isso. Atrapalha ver os que tá. Pelo menos é uma coisa sobre a aula, né? Alguém quer falar alguma Não, coisa? da tia Milena. É uma coisa sobre a aula. Não reclama, senão eles Posso passar, gente? Pode. Sim. Ok, então a estrutura social, né, dos espartanos era dividido por esparciatas ou espartanos, que era a elite que tomava as decisões políticas, eram os ricos dessa sociedade, os ilotas, que eram servos que se dedicavam ao trabalho relacionado à questão manual mesmo, então é eles que trabalhavam com a agricultura, com a construção das coisas, né? E nós temos depois, por último, não menos importante, os periecos, que se dedicavam à manufatura e ao comércio, mas eram pobres. Só não trabalhavam na terra, ok? Eles se dividiam aí em 3 focos. Espera só um pouquinho. Ok? E a organização política, como é que era? Interessante que, diferentemente dos outros locais, Esparta era governada por 2 reis. E esses reis, eles eram vitalícios, então, para a vida toda, e o cargo era hereditário, então passava de pai para filho. Esse sistema político, que era estabelecido através de 2 reis, era conhecido como diarquia. Nós temos monarquia, que é um rei, diarquia, 2 reis, tá? Os reis também eram conhecidos como diarcos. Além de administrarem toda a cidade, eles cuidavam da vida religiosa e militar também. Mas eles não tinham poderes absolutos, ok? Eles dividiam esses poderes principalmente com os outros órgãos administrativos da sociedade espartana, que eram eles a Gerúsia, o Eforato e a Ápila, que nós vamos ver aqui agora qual é o sentido de cada um deles, ok? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Nós já vimos, né, o vídeo, mas agora que nós falamos, é interessante a gente rever.
Pera. Que você tirou o compartilhamento. Eu sei. Só eu que vi que a Jade tá fazendo live. Eu Quê? também vi isso. O quê? A Jade tá fazendo live. E ela acabou de acenar pra mim. Ei, vamos lá, gente. Os filósofos são considerados É, no Instagram. hoje todos espartanos, um povo temido. Vamos prestar atenção aqui que o vídeo vai falar de novo sobre os espartanos, aquilo que nós estávamos falando aqui agora. Tá aparecendo aí para todo mundo? Sim? Sim. Isso é o que chamamos de democracia. Vamos lá, Espartas. Esparta. Na península do Peloponeso viviam os espartanos, um povo temido que dedicava sua vida à arte da guerra e cuja maior virtude era a valentia. Se você fosse espartano, sua preparação para a guerra começaria muito cedo na vida. Para começar, por lei, os espartanos deviam ser fortes e saudáveis. Por lei, Nossa deveriam Senhora. ser fortes e Vai saudáveis. viu? estudar. Era uma lei. Em outras palavras, se alguma criança nascesse com algum problema físico, seria jogada de uma montanha e deixada à mercê de animais selvagens. Mas, se tivesse a sorte de nascer sadio, começava desde muito jovem na escola de combate. E a participação no exército começava aos 20 e ia até os 60 anos. Ou seja, os espartanos ficavam a vida toda deles dedicado ao exército. Eles ficavam muito tempo fora de casa. Por isso que as mulheres espartanas tomavam muitas decisões, porque muito tempo os espartanos estavam guerreando, tá? Cara, os espartanos eram bem valentões como super-heróis. Isso não é nada. Basta abrir um livro para descobrir mais sobre uma das maiores histórias de Esparta. Durante as Guerras Médias, em 480 a.C., um imenso exército do Império Persa, liderado pelo rei Xerxes, quis invadir as cidades gregas. Apenas 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, enfrentaram milhares de soldados persas. Apesar da esmagadora desvantagem, os 300 valentes espartanos conseguiram conter o avanço dos inimigos e assim houve tempo para que os outros gregos organizassem a resistência. É daí que surge o filme 300, né? Que conta a história dos espartanos. É. Ô tio, onde é que a gente pode achar esse filme? Tá? Não É, tem mas aquele que você passou lá da Nerdiologia, das Olimpíadas? Aham. Eu aproveitei e assisti sobre os 300 de Esparta. É muito legal, né? É, o Onde vídeo. a gente pode achar, tio, esse filme? Então, é um filme antigo, mas eu acho que não é um filme pra vocês, porque é muito violento, entendeu? Ah, é pra quantos anos? 16. Ah, tá. Eita. Tá tranquilo. Os espartanos sucumbiram a este combate, mas eles alcançaram seu objetivo e os persas foram finalmente derrotados. Nossa. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo em outros lugares do mundo. Ok, aqui fez um resuminho, né, Ai, tá acabando a nossa aula. Depois a gente assiste isso aqui. Deixa eu fazer a chamada. Deixa eu ver aqui, meu filho. Deixa eu só... Depois a gente vai continuar da página 87, fazer a chamada pra gente... Senão depois eu me perco. Anelisa. Presente. André. Presente. Anitta. Anitta. Cecília. Daniel. Presente. Eduardo.
Gabriel. Tô aqui. Gabriela. Presente. Helena. E de universo. Heloísa. Presente. Isabelle. Presente. Dadora. Presente. Jadi. Oi, tio, Jadi. oi, tio. Chamou? Chamei. João Pedro. Tô aqui. Lara. Presente. Letícia. Tô aqui. Rafael. Tô aqui. Rafaela. Gente, a Rafaela não tá participando das aulas, não? Ela tá aqui. Aonde? Ô, tio, Ela? Ela tá assinando. telefone. Ah, tá. O tio não tá falando porque ela tá com o microfone quebrado. Tá, Ramon. Que? Rogério. Sophie Tô aqui. e Thiago. Aqui. Ok, gente, essa foi a nossa aula, tá bom? Bom final de semana pra vocês. A gente se vê semana que vem. Um abraço, tá? Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Tchau, tio. Tchau. A gente Tchau.